Olá, meu nome é Kátia Luz, sou sacerdotisa cartomante e para você que está chegando aqui nesse vídeo, vamos falar de baralho, respondendo essa pergunta aqui, ó. Minha mãe lia as cartas, eu leio também. Eu vou tentar entender melhor essa pergunta, que eu acredito que deve ser a dúvida de muitos oraculistas que estão começando, muitos que estão iniciando nesse mundo da carta, do oráculo, das cartas dos oráculos. E de alguns até que já estão, né, que têm as suas dúvidas, mas às vezes falta oportunidade de estar conversando com pessoas que já estão no meio, enfim, com todo esse meio, esse mundo que é gigantesco. Bom, é muito comum, né, termos pessoas na mesma família que sente esse chamado, vamos falar assim, para as cartas, mas o fato de que o oráculo no geral, mas o fato de você ter uma pessoa que leia, por mais que seja sua mãe, que seja seu parente de sangue, e numa relação tão íntima como mãe e filho, não significa que necessariamente você tenha também que sentir esse chamado, que você tenha também esse caminho na sua vida. Pode ser que sim, afinal de contas, nós nos atraímos, não é a primeira vez que estamos com aqueles com quem dividimos a casa, com quem que escolhemos nascer, conviver na vida, né? Então são histórias aí de outras vidas, de outros tempos. E isso é um chamado. O baralho, né, o oráculo, ele é um caminho, é algo que você traz, né, de outras paragens, de outras estadias aqui no plano físico, em que você exerceu, né, esteve como oraculista, seja com cristais, seja com o próprio baralho, com a cartomancia do baralho comum, não importa, você exerceu a prática, né, e traz esse caminho dentro de você, né, esse chamado, vamos falar assim. E o outro que está com você pode compartilhar do mesmo chamado, da mesma atração, da mesma jornada, né, junto ao oráculo, com o oráculo, como oraculista. Mas não é um dom no sentido de a minha mãe eu tenho que ser, eu sou, meu pai eu tenho que ser, eu sou, tá? Pode acontecer, mas para saber se você leu ou não, você precisa começar, né? Você disse que ainda não tentou, você precisa buscar um oráculo, você precisa buscar, seja cristais, seja se você sente atração pela cartomancia em si, às vezes é um outro tipo de oráculo, né? A dadomancia, o que for. E começar. Né, começar estudando, buscando informação, começar tocando, né, parar de frente, tocar, olhar o naipe, ver como se sente, né, o que cada carta fala para você, porque tem as palavras, tem o significado comum, mas também tem aquilo que fala com você. As pessoas se prendem muito naquilo que é colocado. Então, o coração, né, os sentimentos, o afeto, o carinho, coisa e tal, né, as flores, surpresa, presente, ou então superficialidade, são palavras-chave, né? Mas o que isso significa para você? Como que você se relaciona com esse arquétipo, com esse naipe, principalmente durante os jogos. Isso é muito importante, porque eu tenho um baralho, que eu não trouxe ele aqui, mas eu jogo muito ele aqui também nas orientações, nas mensagens diárias. Ele é de Maria Mulambo. E a criadora do baralho, né, Sônia Boechat, ela colocou a carta normalmente, que representa a pombogira, na carta da moça. Mas eu sempre enxerguei na carta do gato. Né? Para mim está no gato. E ela me responde no gato. Desde a primeira vez sempre me respondeu no gato, na carta do gato, né? Que eu vejo como uma gata. E é isso, né? Não é porque foi criado com aquela intenção que está preso aquilo. Porque quem vai jogar na hora é você, o baralho e o consulente. Então, você conversa com o baralho, você se relaciona, cria uma relação, você coloca ali a sua energia e você realiza a leitura. O que não dá é para ficar, por exemplo, um dia você vê numa carta, depois você vê na outra. E essa de ver a energia, a resposta, a presença da guardiã no gato faz sentido porque já faz parte desse universo. Não dá para ver em algo separado, não dá para ver em algo aleatório, por exemplo, com uma carta da criança, falar que é a carta da guardiã. Não dá, né? Inclusive a carta da criança nesse baralho em questão que eu tô falando de Maria Mulambo, quando num jogo espiritual vem uma resposta, identificamos ali a carta do Exu Mirim, né? E quando é uma criança, um erê, a gente identifica, precisa de outras cartas para direcionar. Mas
é a carta do Exu-Mirim. É um baralho de esquerda, é um baralho que traz essa energia, tá? Então tem uma... Não é bem uma criança, não é como o baralho cigano, mas tem uma carta ali de um menino, né? E vemos ali o Exu-Mirim e a carta do guardião e da guardiã. Não dá para, trazendo para o baralho cigano, não dá para poder pegar os naipes e trocar. Ah, aqui eu quero ver exemplo emocional. Não faz sentido. Casa é aconchego, é lar. Fala do interior, casa interior e casa exterior. Então estamos falando de organização, estamos falando de disciplina, estamos falando de estrutura, estamos falando de base, estamos falando de núcleo. Né? Não dá para poder só olhar e por isso estudar e sair colocando. Então tem que ter uma relação. Né? Tudo isso que estamos falando para dizer que precisa pegar o baralho, precisa olhar para ele, precisa primeiro olhar e sentir o que isso fala, o que isso significa para mim, o que o chicote é, o que eu trago da minha mente de entendimento do chicote. Né? O chicote vai falar de dor, mas ele vai além da dor. Né? Ele não fala só de dor física, não está associado apenas a isso, tá? E é isso. Então, respondendo a você, não necessariamente. Você precisa realmente pegar o baralho, você precisa se abrir para isso e não partir do princípio que como a sua mãe traz, né, ou enfim, você traz por ser filho, por serem parentes, tá bem?